azul do teu olhar sereno e transparente. Espio a tua alma misteriosa e calma, esfinges lava. E adivinho histórias de amor, arroubos de paixão. Riso maravilhado, amado, a febre e o tumulto do teu jovem casto coração. Amor sereno se perdeu na funda noite estrelada, secreto nome que ressoa em cântico de devoção. Folhagem de palavras ocultando assim a flor do coração. Me embrenho nos teus versos. Vamos, poeta curitibana, e muito feliz por esse convite, porque, na verdade, a Feira do Poeta, eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque eu participei da primeira comissão que foi conversar na Fundação Cultural de Curitiba sobre a reabertura da feira. Era o Magela, o Brizola e o Getúlio. Brizola e o Getúlio que não eram políticos, eles eram da Fundação Cultural. E a gente foi, uma turma de poetas, à frente da fundação, e chegou na hora, puxa, como que a gente vai se apresentar, né? Eu falei, gente, por que não os escritibas, né? Nós não deixamos de ser escribas de Curitiba, os escritibas. Gostei do nome. Daí a gente chegou lá na frente do secretário, olha, nós somos os escritibas. Aí a gente chegou com o coletivo Escritibas. E esse coletivo Escritibas, ele foi há muito tempo a barraquinha que a gente tinha aqui na frente da Feira do Poeta para vender os livros independentes dos poetas aqui de Curitiba. E a gente fazia da seguinte forma, sempre tinha 3 pessoas responsáveis, uma para armar a barraca, literalmente, quase sempre era um homem, porque era muita ventania, a gente tinha que ficar segurando para não ir junto, né, tipo, paraglider, assim, né. E daí tinha uma pessoa responsável pela questão financeira e tinha outra responsável pela venda naquele dia, naquele domingo. Então a gente sempre revezava. E foi muito gostoso essa época, porque tinha também o Cutucando a Inspiração, que era com a coordenação do nosso saudoso Geraldo Magela, que, para mim, é um pai da poesia aqui no Largo da Ordem, né? E no Cutucando a Inspiração tinha novos expoentes de poetas da cidade, artistas de uma forma geral, e a gente se reunia para fazer arte, né? Aquela coisa que a criança, que a mãe fala para a criança, não faça arte. Não, a gente ia fazer arte. Independente da idade, a gente estava lá fazendo arte. E, assim, uma lembrança legal que eu tenho do Magela, e depois eu vou contar para vocês mais para frente essa história, que teve o seguinte, foi um evento que teve no Cutucando, e logo depois foi o meu aniversário. E o Magela ficou como cicerone do meu aniversário, né? Então ele chamava os poetas e eu fiz tipo um sarau para todo mundo, assim. E ele fez essa poesia que eu acho linda. Aura das deusas líricas, mulher luminosa, nunca escuridão, dama de 4 estações, cuja a estação primaveril é sortilégio para poucos e ela vive florida. Geraldo Magela. Então eu fico muito feliz assim de ter sido agraciada com essa poesia em relação que ele fez desse evento que teve. E no Cutucando a Inspiração, a pedido dele, eu montei uma performance que a gente trabalhava nos diversos sarais populares depois para a questão da violência do feminino, porque muitas vezes na época que voltou a Feira do Poeta, era algo que estava muito em voga, mas muito silencioso. E quando depois da performance, a gente fazia uma roda de conversas e as mulheres falavam das suas próprias experiências. Então era muito
muito interessante essa experiência que eu tive com Magela no Cutucando a Inspiração. Então, a performance começava assim. Quem não me conhece, eu sou Carla e fui quase estuprada antes da pandemia. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Sou Carla Ramos, psicóloga junguiana e trabalhei no setor do HC de mulheres com abuso sexual. Mulheres de todas as raças, credos, vinham até mim na imagem e semelhança de doutora, a salvadora. Doutora, será que foi meu batom vermelho? Doutora, será que eu provoquei? Eu merecia isso? Será castigo dos céus? Não! Eu estou aqui para falar. E antes disso, eu peço a permissão de tirar a minha persona de psicóloga, descer do salto alto do suposto saber, para assim, de peito bem aberto e pés descalço, compartilhar com todas vocês. Porque eu passei por isso também. Quando ele veio com a arma de choque no meu pescoço, eu intuí, percebi, e o mosaico do feminino ali se fez, e eu falei por todas vocês, não, dessa vez não. Quero agradecer a vocês, todas minhas terapeutas pacientes, professoras pacientes, que me ensinaram o que fazer no momento. Porque no momento de grande desespero, em hipótese nenhuma, demonstre fraqueza. Porque o gozo do estuprador está em ter aquela presa indefesa em sua mão. Não! Quem cala consente, quem fala pontua. E a mulher tem a maior arma, que é a palavra. E como uma mulher fala, e fala, e fala muito, tira qualquer nome do sério. E como eles têm a mente multifocal, eles se perdem na ação que deveriam fazer depois. Sabendo disso, o que aprendi com as minhas professoras pacientes, essa foi a minha salvação. Não quero que esse meu depoimento seja uma espécie de cartilha de boas maneiras, como a mulher se comportar socialmente. Eu quero muito mais que isso. Eu quero que seja um grande alerta, porque se vê meninas sendo estupradas em banheiros de escolas, se vê mulheres sendo também abusadas em banheiros públicos por jogadores de futebol, e se não nos conscientizarmos, estaremos voltando à Idade Média, onde a mulher, sim, era responsável por sua própria agressão, e era levada à fogueira, e como bruxas eram levadas à fogueira de sua própria vaidade. Não, dessa vez, não. Eu almejo, quero e desejo mergulhar em você, mas antes aprendi que devo primeiro me despir dos medos, dos receios, daqueles antigos enredos, abandonar as cascas, as máscaras, na aparência, para assim eu agora só, alma em essência, mergulhar só de mim em você. Aí tem duas poesias que eu fiz pro teatro, porque eu sempre quis fazer teatro. Daí quando chegou aos 40 anos eu falei, vou realizar o meu grande desejo. Tudo bem, o pessoal achou meio estranho da família, mas fazer o quê? Então, eis-me aqui, ao palco da vida. Ao descortinar as cortinas, os nós da vida se apresentam a nós. Na plateia, alguns amigos ainda permanecem, esperando e torcendo pacientemente para que eu consiga chegar com fôlego, são e salva, ao grande finale. Já na peça, o enredo da minha vida mudou. Já não sei bem aonde comecei a improvisar tanto esse subtexto. É que devo ter esquecido o meu original numa dessas gavetas guardadas, as 7 chaves, que no decorrer da nossa vida se perde a chave num lugar ou talvez num momento qualquer. E aquela antiga peça da romântica que sou já saiu a tempo de cartaz. Agora estreia em seu lugar uma paradoxal, dramática comédia, registros à parte, mas com lágrimas bem inclusas, a nos ensinar que só aprende pelo amor ou pela dor. Isso, como aprendizes na vida, realmente é inevitável. Mas consegui dessa vez, ao final do ensaio, eu sou, em essência, sem palco, sem persona, ou ao menos cenários, que venham me camuflar, para me proteger, pois começar de novo já está em cartaz,
E todos de convite às mãos, e para bater o martelo, só o destino é quem me prega a peça de nossa vida. O nosso vir a ser, Carla Ramos. Em seu grande teatro, a vida é um emaranhado dos seus mais diversos atos, que por acaso ao acaso nos prega cada peça com as mesmas personagens e seus eternos e repetitivos enredos, nos levando sempre a antigas pairagens. No recolher de nossa jornada, todos os externos desencontros foram sim um encontro ao nosso ser interior. Nas entrelinhas do tempo, os momentos são pausas, no meu caso, as bem dramáticas. Capítulos de saúde com vida são registros de desejo de existências, em dinâmicos paradoxos de vida alquímica. E todo vale sombrio traz em si o potencial de vir a ser um pico iluminado. Porém agora, eu te peço que no palco da minha vida, para sua próxima apresentação, tenha mais cuidado. Dessa vez, por favor, venha de pantufas. Só passos bem leves ao pisar no meu coração. E me prometas que me decifres em meus sentimentos latentes, mas nunca, em hipótese alguma, me conclua nos meus atos expressos, pois sendo assim, aos poucos, poderá matar o nosso vir a ser. É a última que foi, na verdade, com a situação que eu comentei com vocês, que o Magela foi o mestre de cerimônias. Porque houve uma situação no TUC, não sei se vocês sabem, que o Franchico, ele faleceu tocando violão. E daí logo depois, assim, uma semana depois era meu aniversário. E todo mundo tava assim, ai meu Deus, né? E como que eu vou falar, festejar, né? Eu falei, gente, vamos fazer uma festa pra vida, né? Eu fiz aquela fogueira, a gente dançou em volta da fogueira, pra relembrar, né? E essa poesia, assim, ela surgiu exatamente após o falecimento do Franchico. E eu dedico a Batista de Pilar, Magela, né? Todos que nos deixaram nessa, né? Na pandemia e na pós-pandemia, né? Voo de Fênix, Carla Ramos. Paradoxos, óxidos, ácidos necessários para nós agentes de mudança, reagentes físicos, químicos, alquímicos que somos em vida. Paradoxalmente, num tal dia, simplesmente ele se foi, na mais profunda simplicidade. Da matéria ao espírito. O corpo se despede em reverência do ser eterno que somos. Da presença à ausência. É na extrema ausência física que se dá a presença espiritual do ser interior, do claro ao escuro. É só nas sombras que se pode ver a presença da nossa luz. Da música, em iniciais acordes, ao silêncio do profundo. Mas é apenas no profundo do silêncio que escutamos a linguagem essencial, a do coração, que se dizia ser invisível aos olhos físicos. Mas como aprendizes do momento, a visão da essência lhe se fez. Em macrocosmos, em visão da águia, somos magos, artistas na arte do criar. Somos nós, todos os alquimistas, em espelho ao grande Criador. Em microcosmos, somos apenas instrumentos celestes, feitos de pó de estrelas, representantes do sutil, do divino ao profano nesse denso plano terreno. Apenas frágeis e pequenas peças de produção em grande sábio divino mosaico, que ao seu chamado à essência, desprenderemos cinzas dessa matéria, dessa vida, a matéria bruta de fim do trato, para assim envoltos a todo esse amor universal agora, já espíritos livres, voaremos como fênix de volta para a nossa casa. Essa aqui foi feita porque eu participava do coletivo. Na verdade, eu comecei colocando as minhas poesias para o coletivo, com o coletivo Meninas que Escrevem em Curitiba, que era um coletivo que abrangia todas as meninas que escrevem em Curitiba. Aí depois a gente elegeu a Mariana Coelho, e daí virou o coletivo Marianas, né? E essa aqui eu fiz quando a gente foi fazer uma oficina de literatura, digamos assim, no presídio de Piraquara com mulheres. E a sensação que eu tive, gente, foi impressionante, assim, porque daí eu li aquela poesia da Flor Bela Espanca, né, Quem Sou Eu, e elas fizeram uma poesia de Quem Eram Elas. E a sensação que eu tive foi tão forte, assim, que
se alguma levasse a gente pro canto e a gente ficasse de laranjado, a gente ficava presa lá dentro. E elas saíam no nosso lugar, porque era muita questão humana, muitas questões até que elas foram para um extremo, porque acho que muitas vezes não tiveram a possibilidade de simbolizar escrevendo. Né? São as coisas, questões humanas que elas foram pro ato e não simbolizaram na escrita, né? Então, vida alquímica, nascer, habitat aquoso em minha expansão, na extrema constração, chegando à vida, somos gélidos seres de água condensados. Ao renascer em gratidão, no coração, meu gélido ser se derrete ao calor do amor, e ao final eu renasci. Deixei de colocar invisíveis grades em minha liberdade, na sororidade uníssora, da sonoridade que toca a música em minha feminina alma, agora já calma, em gratidão universal. Ao derreter gélidos medos individuais, descobre que eu sou água coletiva que alimenta essa grande fonte chamada vida. Eu tinha uma proposta, se tivesse tempo, porque quando eu fiz a parada literária ali no Memorial Árabe, Khalil Gibran, falei esse nome, né? Khalil Gibran, eu coloquei todas as conexões feiras do poeta, todos os parnasos poéticos, e daí as pessoas tiravam e liam poesias, assim, pra gente confraternizar. Por isso que é o motivo aqui. Deixa eu falar uma coisa, cara. Oi. Você fez o presídio feminino e eu fiz o presídio masculino. E a sensação foi a mesma. Os caras ficavam realmente mostrando, com gestos, com manifestações corporais, que eles, se soubessem escrever, escreveriam aquilo que eles estavam sentindo. E melhor que nós. Sem dúvida. E é impressionante, se vocês quiserem ver, ia, na verdade, virar um livro, ficou um projeto pela metade, mas eu tenho uma página no Facebook que é Mulheres Entre Muralhas, que são as poesias delas mesmo, sabe? Muito jóia, assim, porque questões, coisas da vida mesmo, só que elas levaram por um extremo, porque elas não... Elas, inclusive, para fazer a oficina, né? Não sei se aconteceu isso contigo, tinha que pedir permissão, porque elas não podiam nem ficar com lápis, porque lápis é pontiagudo. E eu morrendo de medo, que tinha uns 400 neguinhos ali dentro, uma portinha desse tamanho para sair. Você olhava para fora. É verdade, mas é uma experiência ímpar. Sim, né? É humano com humano, né? Só faltou o uniforme pra gente, né? Meu Deus. Mas eu falei para ele que eu fui preso 2 vezes, daí eles ficaram empatados. Ah, já resolveu. Não, eu acho que questão do humano, assim, isso não tem diferença, né? É só uma expressão de humano na nossa A frente. gente podia estar preso lá e eles soltos. Sim. Então eu gosto bastante dessa aqui. Aquela Deus em nós. Foi a minha primeira, tá? Cada vez que nos referimos a uma mulher como aquela deusa, estamos apenas repetindo algo que ocorreu há tempos atrás, na antiga história da humanidade, quando as mulheres faziam parte da grande deusa, sendo mais ligadas à sua essência feminina. Eram donas de si dos seus mais profundos desejos, viviam em grande harmonia com seus ideais, perseguiam suas metas, escolhiam seus objetivos, buscavam conhecer mais a natureza, os ciclos da vida, o nascimento e o cultivo, a fertilidade e a colheita, o poder e a compreensão de sua essência. Mas, de repente, a deusa foi desapropriada de seu significado e então menosprezamos a feminilidade, questiona-se da capacidade, desconfia-se da fertilidade e negam-se os desejos. Desconhecemos a alma feminina, assim todas nós somos e temos uma lua crescente em potencial a ser desenvolvida dentro de nós, mediante a escolha de nossos objetivos, ao perseguir nossas metas, ao cultivar nossos ideais, ao colher nossos desejos, ao harmonizar-se a nossa essência, despertando novamente aquela deusa em nós. Então, eu vou ler alguns trechos desse livro, porque o livro, na verdade, é um percurso, é uma saga, assim, que começa percorre várias cidades do Brasil. Então eu vou ler alguns fragmentos que, porque tem uma outra coisa importante, né? Nessa reflexão sobre o poema longo,
eu percebi que eu precisava fazer uma negação absoluta do poema curto. Porque o poema curto e o poema breve, ele se transformou, principalmente no Brasil, na geração dos anos 70, na geração da poesia marginal, com a presença de poetas grandiosos, do Arraikai, etc. Ele se tornou, ao mesmo tempo que uma grande conquista, uma grande prisão. Eu vi assim. Então eu precisava sair dessa prisão e por isso comecei a escrever esse poema longo. Então esse primeiro fragmento aqui diz respeito a isso. Ele diz o seguinte: gosto de Sylvia Plath, disseram-me um dia. Só não leio mais por temer o suicídio. E eu não entendi o motivo. Entre o gosto fácil das cerejas, diabo dos poemas curtos, e o sabor primevo da maçã podre, haveria lugar para o fruto verde do abacateiro? Aí, em um outro momento desse poema, o personagem poeta está no Rio Grande do Sul e entra num lugar que é um lugar que depois ele descobre era o lugar onde o Lupicínio frequentava, o Lupicínio Rodrigues. E aí ele diz o seguinte: na parede descascada do restaurante, o rosto negro de Lupicínio enferrujou nervos de aço em mim. A massa escura das indiferenças ferveu. Canções como vinho correram na garganta. E o poeta, mais uma vez, voltou a fazer sentido. Mas não o poeta Deus, não o mártir ou o ímcubo a ser sacrificado para o deleite de uma homenagem pública. Não também o poeta esfinge, cristal de inatingível esterilidade, inflado de silêncio e perfeição. Como antídoto ao poeta infinito, eu aspirei ao poeta infinito. O poeta sem louros ou mastros, o funcionário da poesia, um olhar apenas para a dimensão física da paisagem. A partir desse livro, a partir do momento que eu consegui escrever esse livro e deixar ele de pé, mesmo sem publicá-lo, algo se acendeu para mim. Eu comecei a escrever, comecei a voltar para a poesia, e alguns anos depois eu comecei a escrever algo que finalmente me pareceu que era meu. E não era mais uma coletânea de poesias que eu fazia de uma atividade, era o que eu chamo de um livro-projeto. Um livro-projeto com foco, porque nesse momento de abertura, é curioso como os momentos de abertura na produção criativa e artística, eles criam também, para mim, pelo menos, criaram um fechamento de foco. Então, ao mesmo tempo que abriu, eu passei a olhar as coisas ao meu redor. E ao olhar as coisas ao meu redor, eu passei a perceber que no ambiente em que eu vivia, existiam todos os elementos para que eu pudesse produzir um trabalho poético realmente meu e original. Então, foi quando eu produzi um livro chamado O Livro das Coisas Menores. Esse livro foi lançado em 2019, curiosamente, assim, uns 4 ou 5 meses antes da pandemia e antes do confinamento que as pessoas foram submetidas em suas casas. Eu falo isso porque o livro, de fato, fala da vida dentro de casa. Então, eu vou ler alguns poemas desse livro. A Gaveta das Meias Sem Par. Meias sem par tem gaveta própria, onde devem ficar até serem resgatadas do exílio. Nesse dia, estiradas sobre a cama, ficarão uma ao lado da outra, na muda solidão das meias sem par. Caso o pé perdido seja encontrado, a exilada poderá retornar ao conforto das gavetas principais. Caso contrário, terá que seguir seu destino certo. A gaveta das meias sem par, afinal, precisa ser esvaziada, para que outras meias sem par possam ocupá-la. Louças e janelas. Para lavar louças, é preciso uma janela. O que quer que esteja do outro lado dessa janela, uma parede, um quintal ou uma paisagem, não deve ser visto pelo olho como tal, uma paisagem, um quintal ou uma parede, mas sim como um ponto de fuga para a mente, cujo foco estará sempre na esponja, nas superfícies e nos pontos de sujeira a serem limpos. As pequenas rachaduras encontradas nos pratos e xícaras são a prova de que a mente, naquele momento, encontrava-se em outras paisagens, paredes ou quintais, os quais nem sempre
serão aqueles que se veem ao lavar louças através de uma janela. Tudo que é sólido. A torneira pinga, o ralo entope, o morango apodrece, a torneira não fecha, a porta bate, a lâmpada queima, a cadeira range, a comida esfria, a xícara vira, o chinelo some, o papel acaba, o gás não liga, a persiana quebra, o pano não seca, a vela não apaga, a luz não acende, a unha cresce, o cabelo cai. E ninguém sabe onde foi parar na escova. O vizinho do andar de baixo. O vizinho do andar de baixo abre a janela com estridência. O vizinho do andar de baixo mija como uma mangueira 6 da manhã. O vizinho do andar de baixo acha que tudo é feito para incomodá-lo. E nós andamos sem sapato. Eu não queria ser o vizinho do andar de baixo. O mundo, a casa e o vaso de flores. O mundo não cabe dentro de uma casa nem dentro de um vaso de flores. Isso não quer dizer que a casa ou o vaso de flores vivam fora do mundo. Apenas não o contém. O mundo é o excesso. A casa e o vaso de flores são o que resta do mundo quando as portas se fecham, ou quando as flores encontram-se em estado de vaso. Esse garoto com calça boca de sino. Cristo não era cristão. Buda não era budista. Marx não era marxista. Lennon não era um mito. E esse garoto com cabelo escovado, camisa justa e calça em boca de sino, definitivamente não sou eu. Mas aí a coisa da influência, né? Essa coisa da influência é uma coisa curiosa, porque sempre que a gente fala em influência, a gente fala de uma topografia, assim, psíquica talvez, que é o seguinte: a gente sempre olha a influência como uma coisa que acontece lá atrás e que determina o que nós somos hoje. Quer dizer, uma causa, nós somos a consequência daquela causa do que aconteceu coisa. Só que quando de repente, para mim, eu comecei a perceber que havia uma coisa extraordinária sendo produzida ao meu redor pelos meus contemporâneos, entendeu? Que não fazia mais sentido eu ficar agarrado naquela coisa lá atrás, que eu precisava realmente largar daquilo. E eu comecei a descobrir poetas. E o mais curioso é que a maior parte das poetas que me encantaram nesse período eram mulheres. São mulheres. Talvez do ponto de vista assim, internacional, a Anne Carson foi uma poeta que me impressionou de uma forma brutal, assim, pela cultura, pela capacidade de transformar o erudito numa experiência pessoal. E no Brasil, eu percebi uma outra coisa. O Nuno Ramos tem um livro chamado Foi o que Deu, em que ele estabelece 2 linhas da poesia brasileira no final do século XX e nesse século. Uma linha que é a linha da poesia que nasce com os poetas concretos, que está ligada com uma coisa do grafite, que está ligada com a semiótica, que está ligada com a informação, com o Paulo Leminski, etc. Todos pertencem. E uma outra linha, que é uma linha mais intimista, é uma linha que tem uma outra perspectiva e que parte de uma personagem absolutamente extraordinária na história da cultura brasileira, que é a Ana Cristina César. Uma poeta que se matou com 28 anos de idade, mas produziu um fulcro assim, de incandescente que irrigou a poesia para todos os lados. E aí, a partir da descoberta da Ana Cristina César, descobri a Marília Garcia, a Ana Martins Marques, agora a recente, que eu já tinha a Luísa Lobão, enfim. Aliás, isso sem falar nos contemporâneos como Corsalete ou Eucanaã, que produzem uma poesia extraordinária. Então, depois de descobrir isso, eu comecei um outro livro, que era um outro momento, em um momento em que também a gente questiona o que é esse gênero chamado homem, entendeu? Ou seja lá o que for. Então, através das mulheres, eu tento fazer uma reflexão sobre os homens. Então,
O poema, vocês vão notar a linha, eu vou ler 3 poemas, vocês vão perceber a linha de continuidade do livro, que é o seguinte. O primeiro poema chama-se Ana C. Sabe, Ana Cristina César, foi através de você que conheci Hécate, a deusa órfica, aquela que envia aos homens terrores noturnos e fantasmas e espectros. Foi com você também que entendi o significado profundo da coceira no ímã e a extensão hermenêutica da minha cegueira. Como somos, como sou, como seguimos sendo cegos, cegados, sescatos, tirésias, ouvindo apenas sinais do engarrafamento da Ipiranga com a São João, milhares de homens e lendas em um homem só, assombrado por terrores noturnos e fantasmas e espectros, e por isso precisamos tanto dos teus olhos, e cílios, e dedos, e ruges, e sombras, e rendas, e novas lendas. Ana Cristina César. Maravilhoso. O segundo é sobre uma das minhas grandes paixões literárias, que é inclusive do Cicolin, né? Que viveu no Cicolin, que é a Gertrude Stein. E que eu dedico a 3 Steins, que são os Steins que eu mais amo na minha vida, que são meus filhos Nina, Pedro e a Juliana, a mãe deles. Esse poema chama-se Gertrude Stein. A dor é uma dor, é uma dor, é uma dor. Um poodle é um poodle, é um poodle, é um poodle. Mas uma Alice de Toklas nem sempre é uma Alice de Toklas. Pode ser a autobiografia de uma Gertrude Stein. Portanto, a questão da obra-prima, o que são e por que existem tão poucas delas, a questão da identidade. Eu sou eu porque meu cachorro me reconhece. Isso não diz nada sobre o meu cachorro, mas diz muito sobre mim. São questões sem resposta, jardins suspensos pelas flores na interrogação. Eu mesmo aqui, diante do erro de Narciso, não sou uma imagem, mas um espelho, que é um espelho, que é um espelho, que se deforma a cada nova miragem, e Gertrude não é a mulher de Woody Allen, com um tamanco atrás dos homens, mas sim uma rosa geométrica, uma rosa Stein. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero agradecer vocês por vocês estarem aqui. Espero não será uma noite dificultosa, para a gente poder falar um pouco mais. Eu vou me apresentar, meu nome é eu sou conselheira da cultura e represento a área de literatura. Eu sou educadora, sou mãe do Arthur, sou palhaça de hospital e gosto muito de contar histórias. Então, eu sou contadora de histórias, né, de contos africanos, né, brasileiros e brasileiros, né. E dentre esse caminhar, eu fui, né, desde os 13 anos, começando a contar essas histórias e aí eu comecei a registrar. Então, eu sou filha de 2 nordestinos, né, que é a Bahia, e trouxeram consigo toda essa ancestralidade. Então, às vezes você vai escutar oxite, né? Então é porque já está dentro, né, dessa essência, né, dessa aprendizado que eles passaram. E comecei a escrever, e daí buscando histórias, encontrei mulheres dentro das comunidades e comecei a escrever histórias desses mulheres. E a linha de escrita, né, eu segui num segmento, eu falo parecido com cordel, alguns momentos cordéis, alguns momentos um pouco mais livre, então não tem essa métrica, né, dentro do cordel. E eu preciso começar, né, conversando com vocês, que eu espero que seja uma conversa, né, falando, vocês me perdoem que eu vou usar algum apoio, mas é que, enfim. E eu vou começar contando uma história de Alzira. Essa é a história de Alzira. Alzira, nascida na Bahia, mãe de 3 destes, uma era menina, Rosângela era sua irmã. Porém, fala-se da mãe, não da filha. Assim, nascida de 8 irmãos com a sua avó, ela foi morar. Sua mãe era linda, mas nem todos os filhos ela podia criar.
Só que ela não ficou triste na condição de filha, pois sua avó era muito boa e nela ela podia confiar. Ficou triste porque aos 13 teria que ser esposa mesmo sem o seu marido gostar. Seu registro então ela teve que alterar. Porque menor aos 13 não podia casar. Mês, dia de nascimento foi mudado para ninguém desconfiar. Nesse dia, então, de boneca, a Alzira não podia mais brincar. E se com 13 era criança, com 15 ela já podia cozinhar. Saiu correndo pela casa no qual o seu marido ela tinha que habitar, mas ela foi pega na esquina e do seu pai ela teve que apanhar. Seu sonho era um dia entrar na escola, mas nada de escola, mulher não nasceu para estudar. E se dessa história 3 filhos ela deu vida, um desses ela teve que enterrar. Filho saudável tem comida na mesa, mas dessa história ela não podia recordar. Então, já de desgosto na Bahia, ela não quis mais ficar. Foi com o marido, levando tudo aquilo que não tinha lá para o interior do Paraná, outra realidade a enfrentar. Mas lá ela pôde construir novos planos, então voltar a lutar, mas não era lá a sua vida. Então, para Curitiba, ela teve que ir. Assim contando fica estranho, né? Então eu vou tentar prestar a explicar. Cujo depois de uma crise, para dos agiotas, ela tentar se livrar. Mas como tudo parece estragado, Deus um dia pode ajudar. Seus joelhos eram marcados de esperança e para ele ela fazia reserva. Acreditava tanto na vida que dizia, Deus, tudo certo, um dia vai dar. E um dia foi pega nessa teimosia. E a casa própria, ela continuou. Fez com fé o jogo na loteria, adivinha vocês? Deu um milhão. Sua filha ainda tinha apenas 6 meses. E dessa história, ela pode contar. Teve uma vida bem diferente dos seus irmãos, porque ela pôde estudar, pôde brincar, pôde sonhar, pôde trabalhar. Mas nunca esqueceu daquela sua mãe, que foi o seu maior exemplo. Um dia Alzira foi embora do lugar que ela tanto queria conquistar. Ah, deixou saudade, eita, nega boa. Com aquelas suas palavras, ela sabia cativar. Diz que vó, mãe e filha são as mesmas no rosto e no olhar. Alzira deu seu nome a sua filha de Rosane Arminda Pereira. Para sua mãe, ela perguntou a mãe. Alzira era minha mãe e dela eu sou que me orgulho. Eu abro e eu falo que eu nunca vou chorar, né? Mas eu sempre choro. Sim. Lembrando, olha, aqui eu estou abrindo espaço, né, para Deus para contar que a minha mãe, ela acabou se afastando um pouco da neta dela. E ela queria ter um outro motivo, né? Eu já estava maior, ela queria ter um outro motivo para ela poder dar sentido para a vida dela. Só que quem é que vai dar uma criança para uma senhora, né? Vamos falar que essa palavra foi para uma velha. Eu trabalhava no mercado e a minha amiga estava grávida e falou assim, olha, eu não tenho com quem deixar o meu filho. Será que a sua mãe, essa senhora, ela podia ficar com meu filho por 3 meses só, até eu conseguir arrumar alguém? E eu falei, ela vai ficar muito feliz. E ela logo aceitou. Ela falou, não, sim, mas será que ela vai deixar essa criança comigo tão linda, bem pequenininho? Será que ela vai cuidar de uma velha? Será que essa velha vai conseguir cuidar dessa criança? Ela cuidou dessa criança até os 7, 8 anos, foi isso, né? Que foi o dia que ela nos deixou, né? Eu digo que ela fez uma ultrapassagem e foi. E ela deixou esse presente, né? Eu tenho essa criança que está aqui com vocês hoje, que veio aqui. E essa criança hoje está se tornando profissional, né?
está estudando bastante, já deu várias alegrias para a gente e deixa essa história, né, da Dona Alzira. Eu tenho que ele já é parte minha, então eu já tenho ele como se fosse meu filho, né? Eu tenho 11 anos, mas eu já tenho ele como se fosse meu filho, né? E essa é a história da Dona Alzira. Mas como, né, se eu estiver falando demais, por favor, vocês me interrompem se vocês quiserem, né? Mas como eu tenho essa linha de escrita de mulheres, e seguindo esse pensamento, eu não gostaria de deixar de esquecer de Laura Santos, que para mim foi uma história parecida com a minha, de uma mulher, né, que estava à frente do seu tempo, e assim com todo esse enfrentamento na década de 50, né, de ter que dizer para a sociedade que não, eu sou quem eu sou, né, é essa aqui que vocês estão. Então esse é um texto, esse é um poema das Lauras. Não é só uma opinião, é um fato. O que banaliza e objetiva como coisa de alguém são marcas na história de uma alma sem ninguém e na imagem um corpo ideal e dele um anonimato. Pois bem, não falo sozinha, antes falarei da primeira, curitibana, de aspecto frágil, observadora, ainda escrevia, cheia de desejos e uma sociedade racista, formou uma academia. E o povo perguntando como é que pode? Nem militante, nem é militante, só pode ser uma besteira. Sua aparência ia de humanas até as áreas mais exatas. Foi lá na década de 50, à sombra de tanto preconceito, fazia de seus textos uma doce luta do amor sem defeito, em um tempo que elogio era ser chamada de mulata. Jornalista da Grande Gazeta, mulher independente, idealista, enfermeira que não realizou o sonho de ir para a Segunda Guerra Mundial, mas foi escrevendo Desejos, Poemas da Noite, Sangue Tropical, textos para a liberdade do corpo em um padronismo machista. Corpo de uma mulher preta, presa no social imaginário, sujeitas ao comando dos seus senhores, para ser uma mulher ideal, solidão da mulher preta, em um mundo tão desigual, desde cedo colocava nessa posição, sem o sonho de dizer algo contrário. Pois veja, tantos anos é a cena da nossa realidade. O cara diz que não está pronto, que não quer envolvimento com ninguém, que o problema é com ele, de repente, parece com alguém. Aí você vai ver que ninguém era você. É essa a verdade. O período colonial nos persegue no campo, na cidade, em qualquer área. Nos romances, gatas borralheiras invadem o sonho caucasiano. Ao cairmos na realidade, escreve sonetos sozinhas no simbolismo parnasiano. E ainda nesse tabu de tentar compreender, segue sempre solitário. Calma, mas você é forte. Já passou por tantas coisas, você aguenta. A liberdade que impede de falar com um filho no colo. Convenções sociais, mais uma mulher só. Liberdade de escolha de direitos no solo, chicote esquerdo. Princípios patriarcais, qualquer tabu pode sim ser quebrado. Valorizar a importância da mulher sem receio de julgamento. Eu sei, não é fácil, mas se faz importante o nosso empoderamento. Dançar, escrever, tocar o corpo livre, o orgulho que nos foi herdado. Sim, Laura, nós queremos a limpidez ardente de ser amada. Os melhores desejos dos poemas da noite, o corpo no meio da poesia. A inquietação do dueto do amor e pecado sem se sentir fria. E se eu tivesse tempo eu diria, Laura Santos, você jamais seria ignorante.
hoje eu tenho esse fortalecimento. Eu digo fortalecimento porque a gente não consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Então a gente vai caminhando e eu, como trabalho em escola, eu vejo muitas meninas isoladas, né, no seu cantinho ali, e eu me pergunto, a que momento nós, como educadores, nós temos um olhar para essas crianças que estão se envolvendo? Às vezes passa, né, despercebido como ela é tão quietinha, deixa ela lá no cantinho dela. E depois a gente vai descobrir que não, que é a solidão da criança preta, né? De não se sentir, não pertencer a essas convenções sociais. E quando eu chego, né, com essa minha existência de ser quem eu sou, a palhaçaria me explicou muito isso, me disse isso, que da palhaçaria é a essência de ser quem você é. E quando a gente fala mais uma vez dentro da palhaçaria, para você dizer quem você é, e alguém chega para você, não, mas isso não é palhaçaria, isso também não é a verdade dos corpos pretos. E as palhaças, né, que já caminharam dentro da capoeira, principalmente griots, contando histórias, já diziam isso, né, você pode ser quem você é. Quando eu coloco, né, toda a minha essência dentro da minha cabeça, ela sai pelo cabelo e eu saio para essas crianças e elas olham para mim e falam, como você é linda. E eu acredito nelas. Prefiro acreditar nelas. Eu não acredito que os adultos me contam, não. Porque dessa verdade é que elas estão olhando, está falando que, olha mãe, você acredita, veio aqui na minha escola uma mulher negra que parece comigo. E eu fico pensando, isso é tão importante, não para ela, mas para mim, de acreditar que é delas que vem esse fortalecimento e assim a gente vai juntando informações e vai crescendo e construindo novas histórias. Eu quero parecer clichê, mas esse espaço aqui está muito cheio de histórias. E eu acredito que saindo daqui para as próximas, eu acredito que a gente pode mudar daqui o ano que vem e os próximos para poder contá-las. E quem sabe assim, né, essas crianças que também escrevem depois possam estar aqui também contando, que a gente escreve histórias para elas, a gente não pergunta o que elas querem, né? E tem muita história bacana, tem muita história bonita. E aí dessa história, eu lembro um texto, e esse é um texto, mas eu preciso contar ele para vocês em primeira mão. Ele estava guardadinho, eu acredito que eu posso contar ele hoje para vocês, então vocês ficam quietinhos. É muito importante falar do racismo, mas o mais importante é não silenciá-lo. Identificar de onde ele vem, a camada social invisível que o protege. Por esse motivo, eu conto um fato que presenciei juntamente com meu filho em uma tarde de sábado. O sentido dessas palavras são apenas o silêncio que eu guardava até o dia de hoje. Como de costume, toda vez que vamos de ônibus, nesse dia estávamos indo ao encontro dos jongueiros, que acontece aqui em Curitiba. E como de costume, toda vez vamos de ônibus e meu filho sempre me pede uma coxinha, não tem nem? Prato típico da cultura brasileira, ele ama coxinha. Mas antes, deixa eu contar a história de uma negra que era escravizada e cuidava do seu filho e o filho do senhor, que amava coxa de frango. Só que ele só comia isso. Naquela época, falavam que o menino parecia anormal, estranho, só gostava de um prato típico. O menino ficava isolado e só gostava de ficar do lado daquela coisa. Certo dia acabou a coxa, então ela resolveu improvisar. Com as sobras do frango, que era lá do dia seguinte, as suas sobras do dia seguinte. Então ela fez no formato de coxa
uma mistura com o resto de batata e as sobras daquele frango ela acabou desfiando. Ah, nesse dia, então, o improviso nasceu a coxinha. Mas, voltando. Porém, quando eu estava naquela entrada para pegar o ônibus, avistamos o ônibus e disse, vamos correr? Na volta a gente compra a coxinha. Sem me contar muito, ele disse sim, né, não concordou, mas entramos no ônibus como se estivéssemos entrando numa nave espacial. Eu nunca entrei numa nave, mas eu e ele a gente teve a impressão que era assim. Entramos muito rápido e tentamos entrar. Ainda sobre o efeito da pressa, tentamos escolher o banco para sentar e em poucos segundos eu pude sentir um odor forte. Desses que parece quando a gente pisa em alguma coisa indesejável, aquela que a gente precisa fazer todos os dias para a nossa saúde ficar em dia. Sentamos e ainda procurando nas solas dos nossos sapatos, não identificamos o elemento. Perguntei, filho, tá tudo bem? E ele disse, sim, mãe, tá tudo bem comigo e com você, e sorriu. Resolvi esquecer aquele mau cheiro, mas não demorou muito para escutar uma voz que vem de um tom que parecia umas 2 poltronas atrás de nós. A voz era confusa em sua concordância, mas era uma voz masculina. Assim eu via. Foi onde eu ouvi a frase, é você, sua nega fedida. A confusão do meu cérebro fez olhar para o meu filho, que logo olhou e me disse, ele está falando com a gente? Fiz um sinal. Sim. A voz confusa indicava um tempo por esse vivido onde os seus bens não pareciam estar mais consigo. Ainda confusa, de eu tentar identificar aquele cheiro, e a voz, eu olhei rapidamente para trás e eu avistei, era lá que estava o cheiro, era lá que estava o senhor. A sua aparência caucasiana parecia estar bem mais velho além do seu tempo. Os sinais do tempo se misturavam com umas latinhas dentro de um saco preto e as suas vestimentas não eram muito contemporâneas. Eu entendi que aquele homem havia se prendido no seu tempo. Mas que ainda lhe restasse o seu período de colonialismo. Não precisava ser gênio para entender o seu preconceito. Meu filho, aos 10 anos, entendeu mais rápido do que eu. Em efeito de fúria maior, ouvi sua voz gritar ainda mais alto, essa neguinha fedida. Mas junto vinha frases como, eu tenho várias casas, apartamentos, carros do ano. E eu e meu filho tentamos identificar aonde ele estava, em que período ele estava. Eu não preciso de nada disso. Nem de vocês. Era assim que ele falava. Eu não preciso de nada disso e nem de vocês. Nisto tentou levantar rapidamente do ônibus, mas ele caiu. Tentamos ajudá-lo, mas meu medo me impediu. Ele então levantou, voltou-se a se sentar, estava fraco e a sua companhia era aquelas latas que ele tinha e que cataram na rua. Alguns passageiros olharam para aquele homem com um olhar de fúria. Alguns tinham a pele retinta, como a minha, mas só com olhar. E eu não consegui mais olhar para aquele homem e nem olhar para casa. Eu vou ler alguns poemas aqui. O primeiro poema se chama Persistência e tem uma epígrafe do Bernardo Soares e do Fernando Pessoa. Sou o intervalo entre o que sou e o que não sou, entre o que sonho e o que a vida fez de mim.
poema. Há um interstício entre o que eu sou e o que sonho, o que penso e o que sinto. No meio, bem no meio, eu estou, pleno e vazio. Não importa, entre vales e píncaros, êxtases e fastios, eu insisto. E gravo, grito, no muro, na pele, na palma, eu existo. O outro poema se chama Ocidente. E é um pouco sobre esse nosso Ocidente decadente. Que o Roger Gorodi já dizia que o Ocidente é um acidente. Ou seja, o mundo dominado pelo Ocidente é um lapso curto diante da história da humanidade. Volta e meia esse dilema. Sigo em frente ou viro a esquina? Este impasse, prosa ou poesia, vida ou arte? Em verdade, nascemos cindidos, desde Sócrates ou Agostinho, céu e lama, êxtase e fastio. Volta e meia esta luta, corpo insone, mente insana e esta lua. E este verso, meu Deus, que sempre volta no fim da linha ao seu começo, cheio de ecos, cacos e tropeços. Volta e meia, meia volta. No entanto, do outro lado da rua, o guardador de cacos não tem dúvida. Se não descolar 20 pratas, dorme na rua. Há um conjunto de poemas desse livro que se chama Teófilos. Então, tem Teófilos 1, Teófilos 2, Portador, Criador de Deus, ou de deuses. Vivo no limite do abismo. Não sei se pulo ou rio ou risco. Quem sabe eu chore e implore a deuses extintos o impossível perdão. Se eu carrego um Deus dentro de mim, para que diabos eu quero um templo? Vivo à beira do abismo. Se eu abro a porta, eu tenho o sol e o infinito. A fé, amigo, é a irmã do desespero. Para quem tem um Deus dentro de si, o inferno é dos outros. Teófilos 2. Vivo à beira do abismo. Para não correr perigo, cair. Para quem tem um Deus dentro de si, tudo é risco. Teófilos 3. À beira do abismo eu brinco. Meu jogo é o infinito. Às vezes aposto tudo e nada ganho. Outras nada jogo e levo tudo. O que vale é o risco. À beira do abismo eu danço. Para quem traz um Deus dentro de si, tudo é álibi. Doce é a vertigem para quem lança os dados no caos. Os dados e as botas. Mas principalmente, à beira do abismo eu grito. Todo anjo é terrível. Terrível e fascinante. Lembrando que o primeiro verso dos poemas de Hino, do rei Maria Hilde, começa: todo anjo é terrível. Esse aqui se chama Blues, e a epígrafe é do bluseiro famoso Robert Johnson. Mas como o meu inglês é péssimo, eu não vou ler a epígrafe, eu vou me sentir não vergonha alheia, mas vergonha própria, tá? Então, depois vocês procurem a epígrafe do famoso blues do Robert Johnson. Sabe que o blues, assim, né, tem aquela... a letra assim, ele fala de solidão, de abandono. Então ele trabalha, ele dialoga com essa aparente simplicidade das letras de blues. Blues. Ela se foi. Estou só. O último cara no último bar. Ela se foi. Restou só a noite, dentro e fora de mim. Ela se foi. E com ela foi-se tudo o que um dia eu fui. Ficou só a minha dor, a minha gaita e este blues. Ela se foi. O dia que vai nascer sobre a estação deserta será o mais azul e o mais triste do mundo. Se alguém tiver a vocação, né, que for músico, assim, quiser musicar, tá aqui pronto, né? Uma viola com cordas de aço, uma gaita e pronto, né? Torquato Mente, que é um poema baseado em homenagem ao Torquato Neto, grande poeta e compositor da Tropicália, que na véspera de fazer... Não, no dia que ele completou 28 anos, ele se despediu da vida com um bilhete onde, entre outras coisas, tinha uma frase assim muito simples e muito trágica, né? Para mim chega.
Achei assim, alguém que decide abandonar a vida, eu achei uma frase assim, na sua simplicidade, tão crua, tão dura, né? A pessoa não aguenta mais, só para mim chega. Quero morrer. Só lembrando, o Torquato Neto, ele morreu com inércia de alimento, né? Com gás, né? Depois de ter celebrado a festa do aniversário dele. Com a criança do lado. A mulher, a criança com convidados, né? Quero morrer sem espalhafato. Sem dor, sem alardes, sem reclames. Para dizer adeus, não é preciso gestos aldissonantes. Para dizer adeus, uma das letras das canções do Torquato Neto. Para dizer adeus, não é preciso gestos altissonantes. Basta saber viver tranquilamente todas as horas do fim. Se a vida foi um drama, sair de cena não precisa ser necessariamente um escândalo. Melhor sair à francesa, sem cena, sem bandeira. Quero morrer assim, sem ênfase, sem ênclise, só um bilhete. Para mim chega. Simplesmente fecho a porta, abro o gás e vedo as frestas. Quero morrer assim, sem espalhar o fato, sem dó, sem alardes, sem vexames, como Torquato. Microcosmos. Se fez uma tempestade num copo d'água, é porque havia dentro um oceano inteiro. Rosa da Palestina, que dialoga com Rosa de Hiroshima do Vinícius Moraes, mas tem a ver com a realidade trágica da Palestina e dos palestinos. Sobre os escombros do que foi a casa de Zawa, que até esses dias brincava aqui na frente, nasceu esta manhã uma flor, estúpida e inválida. Não importa, é uma flor, a mais linda de Gaza. Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, também o nome famoso conto do Borges. Quisera a palavra inaugural do paraíso, mas minha voz, já sem fôlego, está cheia de ecos e cacófatos. Não falo por mim, tampouco por ninguém. Não tenho clã nem urbe, não sou profeta de algum Deus, mas em minha voz, já sem fôlego, repercutem as vozes todas desde Adão. Quisera o senhorio de minha própria voz, já sem fôlego, o domínio de meus solilóquios, o narrador onisciente que me narra, que abre travessões quando falo ou aspas quando cito, saber que ao menos uma palavra, esta, eu, fora minha. Se não uso clâmide, nem burel, não sou apóstolo, nem apóstata, ao menos pudesse ter de meu uma aposta. Essa voz, já sem fôlego, com que me falo agora na ágora vazio de meu crânio. Cálice onde dou de beber aos deuses mortos a história que me escoa. Ah, quisera nomear os seres todos, descrever as cores do levante, elucidar o sabor dos frutos ou a autonomia do vento nos cabelos dos viventes. Mas minha voz, já sem fôlego, veio rouca, quase um fio, e reboa, cheia de ecos, cacos e cacófatos. O pior é que não há ninguém que a decifre. Teóforos 4. Vivo à beira do abismo. O alvo é a graça, a luz, o voo. O risco, a queda, a treva, o enjoo. O gozo é o jogo. Teóforos 5. Vivo à beira do abismo. Um passo em falso e o universo se aniquila. Um passo adentro e se desfaz a alquimia. Para quem tem um Deus dentro de si, é tudo sacramento. 476 depois de Cristo, o nome do poema. De surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar
só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim.